Apenas o primeiro despertar, o lampejo inicial da consciência sem pensamento, acontece por graça, sem nenhum gesto da nossa parte. Se você considera este livro incompreensível ou sem significado, é porque isso ainda não lhe aconteceu. No entanto, caso algo em seu interior responda a ele, se você, de alguma forma, reconhece a verdade nele, isso significa que o processo do despertar já está em andamento. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a alma. A alma é um corpo astral, com duração limitada à duração da experiência que o espírito quer viver em um determinado planeta. Ao chegar nele, cria-se o primeiro corpo físico e também a primeira alma. A alma vai coordenando as diversas encarnações de corpos físicos e acumulando experiências, tendo ela própria as fases de bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. A alma não sente dor física, fome, sede ou sono, mas sofre todas as dores emocionais, que ela carrega consigo durante longos períodos, até aprender a superá-los. Ao final do estágio planetário, ela se funde com o espírito. Seu corpo tem aparência variável. É feito de uma matéria mais sutil do que o corpo físico, pois está em outra dimensão e é a alma que encarna, não o espírito, e comanda o corpo enquanto ele está acordado. Geralmente, a alma mantém a aparência do último corpo físico que ela comandou por mais algum tempo, mas pode mudá-la quando quiser, ou se fizer necessário, assumindo até a aparência de algum animal. O mundo astral e as outras almas que vivem na quarta dimensão são tão sólidos quanto as coisas para nós na terceira dimensão. Toda noite a alma sai do corpo, que é como uma prisão temporária, e vai trabalhar nos planos astrais, encontrar outras almas conhecidas, estudar, planejar os passos seguintes daquela encarnação e assim por diante. A alma só foi criada para não afetar a evolução que os espíritos já tinham, afinal já tinham avançado para um estágio superior antes de habitarem a Terra e não podiam perder sua evolução e regredir, o que não é permitido pela lei divina. Somente a alma pode regredir, porém com isso o espírito, que já é evoluído, tem que continuar insistindo com a alma, fazendo-a passar por tudo de novo até que ela aprenda. Vamos explicar agora como foi desenvolvida a alma dos seres humanos e de todos os espíritos do universo. Para preservar a pureza e evolução dos espíritos, o Divino Pai criou a alma, pois o corpo físico em si não interferia na evolução dos espíritos, pois um corpo perecível, que tinha um limite de vida, era fácil para o espírito manipular sem dificuldades. Nas primeiras desencarnações, os espíritos tinham que enfrentar o que hoje a alma enfrenta. Porém, no princípio, os espíritos, como tinham o livre-arbítrio de escolher, eram muito inocentes e erravam demais, pois eram como crianças que não têm medo do fogo por não conhecê-lo. E assim, vários espíritos se uniam ao mal, sem saber o que estavam fazendo. Vendo que isso não podia continuar, o Divino Pai resolveu o problema criando a alma, para não perderem a consciência do que haviam sido antes. Com isso, uma pessoa que desencarnasse hoje e reencarnasse amanhã, lembraria perfeitamente tudo, quem era e o que fez. Por isso ficava mais difícil o aprendizado. Além do ser lembrar quem lhe fez mal ou bem, ele retornava e se vingava, pois o vínculo do espírito com o corpo era muito forte e próximo. Então tinha que haver algo que mudasse aquilo e tornasse mais profundo todo o aprendizado do espírito, pois o espírito, mesmo criado perfeito,
tinha que evoluir, mas também tinha que preservar sua perfeição. Isso quer dizer que ele tinha que conhecer os sentimentos do bem e do mal, e durante milhares de anos foi assim. Tudo o que o corpo e a alma vão aprendendo vai também sendo armazenada no espírito, que também caminha para o estágio da perfeição. Vamos a um exemplo que irá explicar melhor tudo isso. Quando saímos de um planeta que já se transformou em invisível, entrou em outra dimensão, e passamos a viver em um planeta que ainda se encontra na forma visível, com certeza já temos uma certa evolução. Por isso temos que cumprir nossa tarefa com corpo e alma, pois essas são as ferramentas que nos auxiliarão a cumprir de forma correta e perfeita essa tarefa. Pois se usássemos apenas corpo e espírito, com a evolução que já havíamos alcançado antes, seria muito mais fácil e perigoso também. A alma teria que ter uma forma que possibilitasse tanto o corpo quanto o espírito aprender. Ela seria o corpo intermediário e foi criada com partículas do espírito, aparência do corpo, visão, sentimentos, etc. Tudo funciona mais ou menos assim. A alma tem a imortalidade do espírito, pois sua vida vem de uma partícula dele. Por isso, ela jamais morrerá. Porém, sua parte imortal é apenas isso. Já sua parte física são os sentimentos do corpo físico, visão, aparência, etc. No decorrer de inúmeras encarnações, a alma vai mudando de forma de acordo com a aparência que seu corpo físico vai assumindo quando reencarna. É por essa razão que quando um ser desencarna, tem que ir ao hospital espiritual caso tenha sofrido uma morte trágica. Porém, quando o espírito consegue fazer a alma evoluir para o estágio em que ele se encontra, ela já não passa mais por tudo isso, pois vai voltando a fazer parte do corpo do seu espírito. Ao passar de inúmeras encarnações, o corpo físico alcança a consciência da inteligência espiritual. A alma avança no caminho da sabedoria espiritual, e o espírito avança no caminho da evolução que o levará novamente ao corpus universalis. Quando a alma compreende esse aprendizado, em seguida o conduz à matéria, seu corpo físico, que passa a corrigir os deslizes e erros que cometeu em outras encarnações. Tudo passa a funcionar como uma evolução e um aprendizado progressivo, que serve tanto para o corpo físico e alma, quanto para o espírito, e são essas as formas que o espírito encontra para evoluir quando vai estagiando em diferentes planetas. A maior função da alma é fazer o corpo criar consciência, assim como a função do espírito é evoluir a alma ao seu nível. São corpos de vibrações diferentes, porém, um não vive sem o outro. A vibração do espírito é maior e limpa, e essa vibração vai sendo absorvida muito lentamente pela alma que, mesmo sendo imortal, tem uma vibração bem menor e ainda muito fraca. Mesmo assim, a vibração que a alma recebe também transfere para o corpo físico, que tem uma vibração bem menor e puramente material, na maioria das vezes. Mas é justamente na aura que se prova o grau e o tamanho dessa vibração, pois ela é refletida na aura em forma de energia colorida. A alma, como ser dividido que é, tende a ouvir tanto o elo espiritual quanto o elo material, e por essa razão, quando nos deparamos com uma situação que nos puxa para o lado material demais, é que devemos tomar cuidado, pois nosso espírito dá liberdade à nossa alma, mas nossa matéria pode prendê-lo. Quando a alma fica presa, ela está ligada também às vibrações físicas e terrenas. Por isso, tantas almas permanecem na Terra após o desencarne do corpo físico. É importante esclarecer que nunca se verá espíritos malignos, perturbadores e obsessores. Quem faz isso são as almas não evoluídas, que se comprazem fazendo maldade. Se não conhecemos o mundo espiritual,
ou Ele ainda não nos chama, devemos ao menos controlar nossos impulsos descontrolados e obsessivos, o desejo e a ansiedade, pois tudo isso aflige e descontrola o caminho da nossa alma. Devemos sempre lembrar que, além do nosso corpo físico, ainda temos que zelar pela alma e pelo espírito. As atitudes que tomamos no nosso corpo físico de tentar corrigir erros ou deslizes já é um grande passo que a alma estará dando em direção ao encontro com o espírito. Também devemos lembrar que a missão do espírito é muito árdua e difícil, pois ele só receberá a autorização para usar seus dons quando conseguir evoluir a alma e o corpo físico. E, além disso, ele só poderá seguir o seu caminho fora da Terra quando essa tarefa estiver concluída. Porém, é essa a parte mais difícil para a alma e para o corpo, pois os 26.000 anos de aprendizado, que para o espírito pode ter sido apenas alguns anos, para o corpo e a alma parecem mais uma eternidade. É como se o espírito estivesse sempre à procura do corpo e alma perfeitos. Por essa razão, mudam tanto de aparência durante as encarnações. A aparência é um assunto muito importante de ser lembrado, pois, ao decorrer das inúmeras encarnações de um ser, ele vai trocando de rosto, pele e sexo. Porém, ainda é uma das coisas que muita gente discrimina por pura ignorância dos 3 corpos. Esse corpo é aquele que tem o dever de consertar o corpo físico para que o espírito possa evoluir. Digamos que a pessoa teve um desencarne bastante traumático e que isso tenha lhe causado a perda de uma perna. Então, quando a alma for levada ao hospital espiritual, onde receberá assistência médica e psicológica, receberá todas as orientações e informações necessárias. Terá o esclarecimento de sua condição atual, recuperará sua perna perdida e terá sua saúde reequilibrada e, dependendo de sua evolução, receberá mais aprendizado para evoluir espiritualmente. No hospital espiritual, assim como no lar, céu intermediário ou colônia, em um todo, o tempo é muito relativo. Já no umbral, plano espiritual inferior, a vibração temporal é muito parecida com a da Terra, porém um tanto pior. Isso quer dizer que no umbral o tempo de 3 anos pode parecer 30, e que no lar já nem se sente o tempo passar de tão boa que é a vibração por lá. Portanto, a alma é o canal de comunicação entre o espírito imortal e o corpo físico mortal. Sua função é evoluir a ambos e a si mesma, criando uma fusão que só acontece no final de um estágio planetário, a última encarnação de um estágio em um planeta. Isso significa que o espírito alcançou seu intento naquele planeta e pode continuar avançando para outros planetas em busca de sabedoria. Mas para que isso aconteça, a alma será submetida a muitos testes escolhidos pelo próprio espírito. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Obrigada por assistir.